construir uma história. No tempo, 3 décadas. No espaço, primeiro um endereço alugado, depois uma sede própria. O nome, TV Tarobá. Na equação tempo, espaço, pessoas. Rostos que desfilaram na telinha ao longo desses 30 anos. Emprestaram tanto talento, dedicação para comunicar, engajar e deixar um legado. Dentro da história da TV Tarobá de Londrina, iniciada em 1996, pessoas construíram também a própria história. Na imagem da TV, uma trajetória em capítulos. Para uns o começo, para outros o meio, nunca o fim. Porque uma história com seus personagens, pessoas, no tempo e no espaço é eterna. Sempre vai durar. A partir de agora, em 2026, você é nosso convidado neste programa tão especial, tão emocionante, de 30 anos no ar, da TV Tarobá de Londrina, com cerca de 30 rostos por aqui, apresentadores que fizeram também a história da TV Tarobá e a própria história. A TV Londrina, que passou a transmitir os sinais da Rede Bandeirantes em fase experimental essa semana, apresenta agora a edição local do Jornal Acontece. Olá, boa noite para você. Agora são 6h51. Um jornalismo forte, de credibilidade e a constante presença nos eventos de interesse da comunidade. 12h50 começa o Tempo Quente. Jornalismo com seriedade e equilíbrio. E às 14h05 você tem um encontro comigo no Vitrine Revista. O resumo do dia na cidade, abrindo espaço para o jornalismo da Band. Muito agradável para você vir ao parque. Tá ligado no show? Edson e Hudson daqui a pouco. Prepare-se para muita emoção, porque a partir de agora eu vou rodar todas essas mesas, eu vou saber um pouquinho de cada um, o que a TV Tarobá representa na carreira, na história de cada um que está aqui. Vou começar por essa mesa que tem uma mulher que simplesmente é uma diva inspiradora de todas nós mulheres apresentadoras. Ela foi pioneira, corajosa, precursora, a nossa diva da TV londrinense, Mafalda Mulher, Mafalda Bon Giovanni. Bem-vinda! Obrigada. Olha, foram 42 anos de televisão. 42 anos onde a gente começou do nada, porque era 1978, TV Coroados. O que tinha em Londrina? No interior. Televisão do interior. Então, foi assim algo inédito na minha vida, né? Que aconteceu por acaso. A minha formação, eu sou professora e eu dava aula, né? Entendeu? Ministrava aula e por acaso, através de uma entrevista no programa do Oswaldo Militão, o repórter, na TV Coroados, que eram 10 minutos. Aliás, eram 10 minutos de programa que ele tinha, das 10 para o meio-dia até o meio-dia. E eu estive na Folha de Londrina conversando com o Valmor Macarini para divulgar um seminário que ia acontecer em Londrina. E aí o Valmor falou assim, olha, professora, mas era bom a senhora conversar com o Militão aqui. Aí chamou, vem cá, compadre, que eles eram compadres. Essa senhora aqui tem uma novidade, leva ela pro teu programa lá na televisão. E eu morava em Londrina há pouco tempo, eu não morava há muito tempo em Londrina. E daí, ele me apresentou, tal, ele só falou assim pra mim, então amanhã, quando for 11h30, a senhora vai lá. A senhora vai lá, eu nem sabia onde era a TV Coroados. Eu me lembro que era em frente ao Jumbo Eletro. Que nem existe mais. Era o Jumbo Eletro, lá onde é hoje, né, outro mercado. Bom, conclusão. Cheguei e tal, levei os livros todos que precisava divulgar. E o Militão me cumprimentou. Ele não sabia nada do assunto. Como normalmente, às vezes, a gente não está sabendo do assunto do entrevistado, né? Isso acontece com muita frequência, né? Aí ele falou assim, entrou já arrumando o paletó. Vamos lá.
TV é um labirinto, né? TV Coroados era um labirinto, um estúdio enorme, com uns panelões enormes, microfone, não tinha microfone de mão. Era, a gente fala girafa na época, que era um tripé pedestal. com pedestal, né? Então não tinha, e era só uma câmera. E a televisão era preto e branco. Aí ele só falou assim pra mim: olha, a senhora tem uma novidade muito importante, eu vou deixar pra senhora falar. Eu falei, tudo bem. Fui falando, né? Conclusão, ele não falou mais nada. Ficou pra você. Encerrou o programa, ele falou assim, bom, então agora, boa tarde, até amanhã. Quer dizer, eu tomei conta do programa do Militão. Da TV Coroados, 1980, isso foi em 78. 1980, me transferi para a CNT, TV Tropical. TV Tropical, afiliada da Rede Bandeirantes. E fiquei na TV Tropical até 1997. Final de 96, o Jorge Guirado, milanês, começaram a entrar em contato comigo, queria que eu viesse para a TV Londrina, na Rua Belo Horizonte. A TV Londrina tinha 9 meses. Tinha acabado de ser 9 meses, é. Aí eu falei, mas eu não posso, eu tenho um vínculo com a TV Tropical, né? Não tem jeito. Aí eles se acertaram com o Martinez, com o Flávio Martinez, e me cederam para a TV Londrina, hoje Tarobá, por 3 anos. Fizemos um contrato de 3 anos para voltar para a TV Tropical, né? Conclusão, cheguei na TV Londrina, o Jorge virou e falou assim para mim, agora em julho é a festa de 1 ano. Você está acostumado a fazer festa? Você faz essas festas grandes na sua televisão? Organiza a festa aqui. Não sei se o Darcy lembra disso, mas a gente fez a festa. Fizemos lá no Planalto, lá com o Tonhão. Veio o pessoal todinho da Rede Bandeirantes, Luciano do Vale, governador. Foi uma festa, assim, maravilhosa. Noite de bênção para todos nós. Podemos contar com uma televisão local. Todo mundo sabe que a TV Londrina, a TV Tarobá, podem perfeitamente formar uma cabeça de rede, mostrando o lado sul do país para todo o nosso país. Então, o meu período da TV Tarobá foi um período muito bom, onde a gente pôde ter a liberdade, e graças a Deus que eu trabalhei em televisões, que eu sempre tive a liberdade de criar, produzir, fazer, editar e ser responsável por tudo. Nunca tive, em época nenhuma, um programa que fosse censurado. Um programa onde eu trabalhei em televisão, onde os donos eram políticos. E você transmitia muito bem as suas festas ao vivo, direto do Yacht Club. Eu nunca vou me esquecer disso. E umas festas onde tinha 1000 convidados. Ninguém pagava nada, todo mundo era convidado. Época boa. Não era festa comercial. Sara, a Mafalda, ela acabou sendo uma grande inspiração para você, porque para mim, com certeza foi. Paty, não tenha dúvidas. Eu ia ao programa da Mafalda para dançar. Eu fazia balé. Então eu ia ao programa da Mafalda quando eu era pequenininha dançar e depois eu ia desfilar. Eu aprendi muito. A Mafalda, eu falo que eu sou a discípula dela. E para quem não sabe, a Sara começou jovenzinha. Eu me lembro quando o Gelson Negrão também trouxe a Sara aqui para nossa redação, porque ela ia ser a nossa mocinha do tempo. Esse foi o seu começo aqui? 3 de janeiro de 2007. Eu me lembro como se eu fosse ontem. Era pra ter começado, né, Gelson? No dia 2. Mas daí eu atrasei depois do Réveillon, né, da praia, voltando da praia. Eu comecei um dia atrasado. Já começou muito bem. Eu aprendi muito. E eu lembro que eu tinha uma repórter que eu era muito fã, que eu ficava vendo, assistindo sempre. Uma tal de Patrícia Chiosi, conhece? A gente já combinou falar isso. Mentira! Não, e eu preciso falar mais uma coisa. A Mafalda sempre foi uma inspiração. Você também sempre foi uma inspiração.
comunicação. E uma pessoa que me deu uma oportunidade foi o Marcão Careca. Que legal. Porque na época lá da Belo Horizonte, quando eu ia ao programa até da Mafalda e tudo mais, o Marcão, uma vez... me chamou, falou assim, você não quer fazer uma matéria pra mim? Eu falei, eu quero. Daí eu fui fazer. Eu lembro como se fosse ontem que eu cheguei e falei assim, eu não sou o Marcão Careca, mas eu sou a Sara Cabeluda e tô aqui. Uma das primeiras matérias que eu fiz. E depois você teve uma trajetória muito rica também aqui na Tarubá, né, Sara? Eu sou formada em jornalismo, eu vim de rádio, e daí foram 15 anos aqui, né? 15 anos, é muita coisa. Eu sou muito grata. Hoje eu tenho o nome que eu tenho graças a tudo que eu vivi aqui, né? Consolidou meu nome, né? A gente não tem como negar isso. E eu lembro eu saindo no estacionamento, né, Clô? E ela virar pra mim e falar assim, aceita. Aceita o quê, Cloara? Sara, aceita. Gente, a Cloara falou aceita, né? Eu vou falar o quê pra mãe? Vou falar aceita. Daí... eu entrei na sala do Maurício, na época, daí ele falou, você quer apresentar o Vitrine Revista? E era o Everton na época e tudo mais. Eu, ai, meu Deus do céu. Vamos lá, né? Vamos ver o que vai dar. Eu fazia jornalismo, era garota do tempo. Sim. Foi uma experiência muito boa. Legal. Muito boa. Já que você falou do Marcão, vamos introduzir o nosso, hoje, secretário de Cultura do município de Londrina, mas um cara que inovou na TV londrinense com formato de programa super irreverente para a época. Marcão, você é essa pessoa, né? Então, sempre visionário. Mas como é que foi, assim, o seu começo na TV Tarobá e o formato de programa que também, acho que abriu espaço para um formato desse tipo com mais irreverência para TV aberta, local? Primeiro que é uma honra muito grande estar com tantas personalidades, personagens, não é? Pessoas que construíram a comunicação, não só aqui em Londrina, no Paraná, no Brasil e no mundo, né? Ver a quantidade de pessoas que têm as suas vidas hoje mudadas, não é? Em função da telinha. Todos nós hoje continuamos, muitos ainda bebendo da água da comunicação por causa da Tarobá. O meu início foi muito sem querer, porque um apresentador, o PP, o Pedro Melo, ele chegou atrasado na exposição agropecuária. Eu estava sentado nas arquibancadas, onde tem os camarotes, e eu vi a efervescência de um cinegrafista tentando fazer aquela cobertura. Eu estava sentado e eu percebi que tinha alguma coisa errada em atraso, porque o Peter Silva, que foi o primeiro diretor-geral da TV Mix, ele tinha montado um canal da TV Mix para transmissão dentro da exposição agropecuária. E os cabos passando por nós, e aí um cameraman, desesperado com o microfone na mão, eu olhei para o Peter e perguntei, Peter, o que está acontecendo? Eu conhecia ele do Londrina, se não me engano, de uma outra época. Ele falou, o PP, o Pedro, se acidentou vindo de Rolândia. Aí ele olhou e falou, você não segura a transmissão? Eu falei, como é que faz isso? Ele falou, só vai falar o seguinte, fala boa tarde, falou, não fala bobagem, Marcão, por favor, você vai estar ao vivo. Eu me lembro que a primeira transmissão, enfiei o microfone na boca, eu não tinha noção da distância, né? Mas não tive dificuldade, porque era simplesmente, eu acho que é um dom que nos permeia, é o da comunicação, não é? É o que permeia as nossas vidas, é o que nos fez um dia sermos reconhecidos na televisão, que é o de, eu acho que olhar a pessoa com um pouco mais de apreço, se comunicar, não é em questão de erros de português ou não é vocabulário, não é letramento, é um pouco de simpatia, é entender que a câmera conversa com você. Mas isso é nato, não se aprende, isso é nato. Não existe universidade, faculdade, curso nenhum que te ensina isso. Ou você nasce ou você não nasce. Você aprimora. Aprimora, às vezes, traquejos, aprimora a forma de conversar, mas isso é nato. E provavelmente era alguma coisa nata, porque eu peguei aquele microfone, transmiti aquele dia. O Peter falou, chama o intervalo comercial, chamei o intervalo comercial, fui aprendendo. Quando terminou, ele falou, seguinte, tem alguma programação para você, vai ser na TV a cabo. A TV a cabo é nova na cidade.
Então, naquela época, você não tinha uma grade, Patrícia. Não, você podia ficar 1 hora, 2 horas. E para quem gosta de falar, você ficava 2, 3, 4 horas no ar, ao vivo. O preguinho está ali. O preguinho, que começou ontem na televisão, o preguinho disse, vamos fazer uma grade de programação. Eu já conheci o Zé Newton. Cadê o Zé Newton? Tá por aí também o Zé Newton. Nos bastidores. E aí o José Newton me procurou também, disseram, olha, vamos tentar fazer uma venda de um programa diferente, porque eu vim fazendo os eventos. A Mafalda fazia 2, 3 grandes eventos por ano e ela organizava. Eu comecei a querer fazer um evento por dia. A cobertura de um evento por dia, 2 por dia, 3 por dia, até que o programa se identificou com a cobertura dos eventos. Por quê? Legal. Amigos, todos vocês aqui é importante. Porque quando eu percebi que os programas femininos eram interessantes, eu falei, não vou nesse seara. Quando os programas esportivos eram bons, eu falei, não vou nessa seara também. E aí todos os outros programas, modelos de programas, já estavam cobertos. Não tinham programas de cobertura de eventos na cidade. Não tinha. De cobertura exclusiva não tinha. Então eu falei, eu entro nesse nicho de mercado e vou tentar desenvolver o meu programa. Então eu não tinha concorrentes. Não é porque eram bons ou ruins, não. Ninguém tinha percebido. É verdade. Ninguém tinha percebido a matriz econômica que era o evento. O sonho de todo mundo era ser entrevistado por um Marcão Careca. Nas festas. Cara, era o sonho. E ele foi, assim, recordista de faturamento, né, Marcão? Sim, tem. Por sinal, você imagina o tanto que esse preguinho, que esse Zé Newton vendiam naquela época, não é? Rapaz, eles estão ricos, milionários. Não é isso que eles estão ricos. Eles estão ricos. Porque aí foi uma escalada de necessidades que aí uma televisão tinha que ter o quê, Patrícia? Palco, porque eu queria trazer banda. Então, pela primeira vez, o Benê tá aqui também. Meu, Benê é uma benção na minha vida. Benê, uma benção na minha vida. Porque eu falei, Benê, o que eu quero? Eu quero rebaixar. Não, eu quero levantar a iluminação. A iluminação não era essa. Um dia eu menti pro Jorjão Guirá. Não, eu menti para todos os diretores que eram Amarildo. Eu falei, o que você tá fazendo no estúdio? Eu falei, eu quero levantar a iluminação. Por quê? Porque como a câmera puxava para trás a iluminação para pegar o palco e a banda, apareciam os refletores, aparecia a iluminação. Levantei a iluminação porque aí eu queria câmera solta. E tinha o Bacalhau e o resto do pessoal que queria só trabalhar com as câmeras fixas, pesadas. Eu falei, não, eu quero no ombro. Você imagina que eu matava os caras querendo imagens móveis. Então, banda, DJ... fazendo drinks, sorteando programação. Esse foi a tônica de um programa que ficou aqui durante 3 anos e que tudo isso transformou uma marca em um produto graças a Tarobá. Maravilha! Vamos fazer um programa só com o Marcão Careca aqui. Vamos falar agora com Siqueira Martins. Música sertaneja, Siqueira Martins, todo mundo lembra dele. Acho que você foi o primeiro apresentador de um programa nesse formato com música sertaneja na Tarobá, né, Siqueira? Sim, exatamente. Foi aqui na Tarobá, o primeiro programa, lembrando da Mafalda Bon Giovanni, eu também comecei na TV Coroados, em 73, era a Rede Tupi de televisão. Uau! Por ali passavam artistas de São Paulo, porque lá em São Paulo muito pouco programa sertanejo de TV, né? E depois de lá, eu já fui para Cornélio, TV Vanguarda, né? Fazia programa domingo de manhã, a televisão me jogou para a noite, horário nobre. Competi com Sérgio Chapelin e Cid Moreira. E acho que preocupou a outra rede, porque foi uma reportagem na revista Veja falando da audiência dos nossos programas regionais. Que legal. E o meu aqui em Londrina conseguiu 20 pontos no Ibope. Eu tenho cópia do Ibope. Em casa, guardadinho. A própria direção da TV passou para isso para mim. Me surpreendeu. Mas a minha passagem aqui, na TV Tarobá, que foi TV Londrina, eu fui um dos primeiro contratado para o sertanejo, né? E com toda certeza, muitos artistas famosos hoje no Brasil começaram ali os primeiros passos. As gravadoras vinham, traziam o artista para fazer a divulgação. Eu poderia citar alguns nomes. O Bruno Marrone, primeiro LP gravado, veio para Londrina. Vitor e Léo, primeiro LP gravado, veio para Londrina, para o nosso programa de TV. O conjunto mexicano, que foi o Pedro Bento, a Estrada, Celinho e Ramon Pérez, era um quarteto, e a banda com 12 pessoas, todos de mexicano, chapéu sombreiro, que eles falam, né? O dia que o diretor chegou para mim, Siqueira, o programa era domingo de manhã, às 8 horas. Nós vamos jogar você à noite, segunda a sábado. 7h30, 8h30. Eu falei, vocês vão me mandar. Mas por que, Siqueira? Meu filho, quem vai deixar para assistir o Cid Moreira e Sérgio Chapelin para ver o Siqueira Martins falando de música sertaneja? Eu falei para ele. Falei, mas tudo bem, não tem escolha, vamos lá.
Foi uma surpresa muito grande. Que legal, Siqueira. Muitos momentos de emoção na vida da gente. Notadamente aqui, quando completei 12 anos, eu era na época, porque o Sérgio Negrão já tinha saído, a Mafalda também não estava lá. Eu completei 12 anos, a TV Tarobá promoveu uma missa ali na Mato Grosso, esquina com a JK, não sei se você é da época. Eu sou de todas as épocas. Estou desde o começo aqui. Antes de inaugurar Não parece, a Patrícia não muito tempo. Você lembra disso? Me entregaram lá no altar uma placa alusiva à minha passagem pela TV Tarobá. Tenho guardado isso com muito carinho. Muitas histórias aqui, gente. A gente vai percorrer todas as mesas e agora eu vou falar com ela, uma pessoa que trouxe também um conceito de bem-estar para a televisão londrinense, uma pessoa que é desse mundo da atividade física e virou apresentadora de TV, Lu Oliveira. Como é que foi a sua jornada aqui na Tarobá? Paty, primeiro eu estou muito honrada de estar aqui. Obrigada pelo convite, obrigada TV Tarobá. E nessa mesa também, gente, olha só, Mafalda, nossa dama querida. Muito feliz de estar aqui compartilhando essa mesa com você, com Siqueira, Sarinha, Marcão, Fabinho, tantos projetos a gente fez junto, né? Do Vitrine Revista. Ô, Paty, você sabe que assim, toda a minha carreira antes da televisão foi muito interessante, porque eu tinha uma vida eu dava cursos e palestras para professores de educação física. Olha só. Então eu rodava o mundo, Suíça, França, Argentina, treinando profissionais para a área da educação física. Eu era personal da Manuela Mufato. Durante muito tempo eu fui personal da Manu. E um dia a Manu chegou para mim e falou assim, olha, vai tocar o seu telefone hoje, uma pessoa chamada Maurício Diniz vai te fazer um convite, você aceita. Olha, todo mundo está sendo obrigado a aceitar aqui, vem. Eu falei assim, aceito, mas é de comer? O que é, né? Se for de comer, eu tô lá, né? E aí ela falou assim, você aceita o convite? Eu falei assim, tá bom. Aí me ligou o Maurício, vamos tomar um café? Eu falei, vamos. Eu vim aqui na TV Tarobá e ele falou, a gente está pensando em lançar um programa de saúde e qualidade de vida. E nós pensamos no seu nome, porque você é uma das referências de saúde, qualidade de vida, bem-estar. E a gente quer um programa focado nisso. Você topa? Eu falei, tô dentro, não sei fazer, mas eu aprendo. Que legal. E aí eu contratei uma agência naquela noite da Guerra Propaganda. Eu falei assim, olha, eu preciso criar um programa de saúde e qualidade de vida. E a gente criou o Tempo para Você, com todos os quadros. Você lembra, Sarinha? Todos os quadros. Eu lembro no dia da estreia que você falou assim, nossa, eu tô muito nervosa. Eu tava muito nervosa. Eu falei, meu, gente, mas eu tava tão nervosa. Eu lembro disso. E eu lembro que o Benê falava assim, ó, só não chora. Ah, pra quê? O primeiro, que era bom dia, né? Era 10h15 da manhã. Bom dia, tô muito feliz de estar aqui. Só chorei, mas foi maravilhoso. Porque ali começou uma nova história na minha vida, que é uma mistura, né? Como levar para as pessoas, para os telespectadores, um programa de saúde que não existia no Brasil. Depois a Globo copiou a gente, né, chefe? A Globo copiou a gente um ano depois que veio o programa da Globo de bem-estar, mas a TV Tarobá foi pioneira num programa de saúde e qualidade de vida do Brasil. E foi muito legal, Paty, isso. Aí depois as coisas foram acontecendo, o programa foi um sucesso, e aí eles me passaram o programa das 14h, Vitrine Revista. No total, eu fiquei quase 10 anos aqui na TV Tarobá. Nossa, muito tempo. Foi assim, uma grande experiência. Eu não tinha experiência com TV, viu, gente? Nada. Eu falei assim, eu preciso aprender. Então... Mas eu tirei de letra, sabe por quê? Porque daí eu tinha o seguinte, o convite foi feito para mim em fevereiro de 2011. A gente estreou em julho de 2011. Aí eu falei, quer saber? Eu vou passar esses meses aqui fazendo um monte de curso. Aí eu fui pro Rio de Janeiro, para São Paulo, fiz curso de câmera, para aprender a manusear a câmera, fiz curso de produção de TV, fiz curso de apresentador, fiz curso de direção de TV. Eu fiz curso de tudo que vocês possam imaginar, porque eu queria entender o universo, onde é que eu estava entrando. Não era jornalista, não sou jornalista, minha formação é educação física. Eu falei, eu preciso de alguma forma aprender esse universo e entrar. E foi muito legal. E aí, quando a gente estreou o Vitrine Revista, e aí, Benê, vem cá. Vem aqui. Todo mundo chama o Benê. Eu preciso contar isso aqui, ó. Todo mundo cita o Benê.
a sua nova peruca. Olha o cabelo do Benê. Olha, tá parecendo um roqueiro rico, né? É isso. Vou emprestar essa jaqueta do Menudo pra você, ó. Vamos, gente. Demais. Primeira coisa que eu vi o Benê aqui hoje, eu falei assim, chefe do céu, seu cabelo tá incrível. E tá, né, gente? Tá demais. Tá incrível. Cabelo é ofensa. E a gente é do rock, a gente gosta de rock. Eu falei, nossa, tá super combinando. Mas daí foi muito legal, porque no Vitrine Revista, Paty, o Benê, ele doido igual nós, assim, né? Vamos fazer umas coisas diferentes? Vamos. Eu falei assim, chefe, vamos botar a plateia aqui? Ele falou assim, mas será que dá? Eu falei assim, dá que dá. Aí ele falou assim, então vamos fazer plateia. Paty, colocamos. Eu lembro, o seu programa foi o primeiro que teve a arquibancada ali, né? Exatamente. Primeiro programa, E o único. né? E único. Assim, o programa local, com plateia todos os dias com 40 pessoas. Olha esse doido aqui que comprou a ideia. E era o maior dificuldade para controlar esse povo, Pra né? controlar. Mas a gente, imagina, a gente não tinha expertise nisso, né? não tinha. Mas a Lu deu essa sugestão, essa ideia, a gente achou. Será que a gente dá conta? Será que dá conta? Pô, nós somos Tarobá, né? Essas novidades, muito legal, isso marcou minha vida, porque realmente eu não tinha experiência no começo, depois as coisas foram acontecendo, devo muito ao Benê, demais, ao Valdemir, que também tá aqui. Cadê Valdemir, o que tá nos bastidores aí. Valdemir e Benê, bastidores. devemos todos. E principalmente a quem me fez o convite, Paty, que foi o Maurício Diniz, né? O Maurício, que foi o diretor na época aqui, o diretor comercial, o Maurício que acreditou num talento que nem eu achava que tinha, até hoje eu acho que não tem, mas tá tudo certo. Essas pessoas que a Lu está citando são pessoas que fazem a Tarobá acontecer, né? O Benê é o nosso gerente de programação, de operação, o Valdemir é o nosso gerente técnico, o José Newton e o Luiz Carlos, o famoso preguinho da área comercial, enfim. A gente está mostrando pessoas da frente das câmeras, mas temos muitas, com certeza, atrás das câmeras que também fazem a Tarobá cumprir com tanta maestria esse legado de 30 anos. E uma das vocações da Tarobá foi abrir espaço para nichos, segmentos específicos de programas, temas mesmo. E um deles foi o do mercado imobiliário, no qual o Fábio Mestre comandou o Mercados e CIA, né, Fábio? Imóveis e CIA. Imóveis e CIA. E também ficou um tempo aqui com a gente numa história mais recente aqui da Tarobá. Fiquei 7 anos aqui na Tarobá. 7 anos. E a história foi muito engraçada, porque assim, meu perfil, empreendedor, nada a ver. E aí eu conheci o Marcelo, na época que era diretor. O Marcelinho. No ramo imobiliário, mostrando um imóvel pra ele e tal. Aí ele falou, cara, o jeito que você fala, você apresenta o imóvel, você já pensou em mostrar isso aqui na TV? E eu nunca tinha imaginado nada, né? Aí eu falei, não, nada a ver, enfim. Aí ele, não, vamos fazer um teste pra ver e tal, você monta um programa lá, a gente faz assim, assado. E aí surgiu assim o convite do Marcelo, depois, na época tava migrando o Marcelo pro Maurício, o Maurício pro Marcelo, e aí acabou que começou, a gente montou toda a produção, o programa entrou no intuito de mostrar mais oportunidades de venda e acabou indo para decoração e acabou indo para um quadro que tinha legal, que era o Transformando Sua Casa. Verdade. Que a Lu fez vários quadros comigo, a Sara também fez vários quadros comigo. Os programas todos, eu acho que isso era legal. Isso que era legal. Misturar o programa do Fabinho, A gente fez transformação, não foi? Fez, reformou o ambiente. A gente reformou o ambiente, cara. A gente entregou. Não, e esse era um quadro muito legal. Por quê? O pessoal, eles compravam a ideia de um jeito. A gente chegava nos patrocinadores, falava, eu preciso aqui de tinta, de lustre, de sofá, de não sei o quê. Os caras davam de coração, porque tava ajudando, sabe? Era muito legal esse quadro. Emocionante, né? Emocionante, Foi um sucesso. Foi um sucesso. Quanto tempo ficou no ar? 7 anos ficou no ar. 7 anos? 7 anos. Programa semanal. Programa semanal. Falei com todo mundo dessa mesa aqui, eu vou dar uma rodadinha aqui, porque nós temos muito mais gente para conversar nesse programa especial. Tá comemorando 30 anos da Tarobá, com cerca de 30 apresentadores que passaram por aqui. Deixa eu ver aonde é que eu vou. Eu acho que eu vou nessa mesa aqui conversar com algumas pessoas que também fizeram parte da história. Falar isso é uma redundância num programa como esse, né? Vou falar aqui com o Cristiano Pereira. Enquanto vem o microfone para o Cristiano, vou dizer o seguinte. O Cristiano ficou muitos anos na bancada do Jornal Tarobá, primeira edição, ao lado da Leila, com quem eu vou falar daqui a pouco. Cris, você já é prata da casa, porque você vai e volta aqui, né? É verdade, Paty. Obrigado aí pelo convite. Obrigado. E como disse aí alguns companheiros, amigos aí, é uma honra estar aqui nesse evento, nesse dia com vocês, né?
para relembrar alguns momentos que nós tivemos aqui na TV Tarobá e momentos importantes, né? Importantes. Você falou idas e vindas, né? Participei na TV, no jornal. Sim, depois, no início da Tarobá FM, me convidaram, vim para cá também. 5 anos de um lado na TV, mais 4 na rádio. Como é que era na TV, quando você começou assim, a apresentação de um jornal? Você já tinha experiência nisso? Nenhuma. Só rádio escondidinho no estúdio, ninguém via a cara do locutor. E um certo dia, eu até conto isso daí para os amigos, eu estava pensando de ir embora de Londrina, né? E aí eu recebo uma ligação do Júlio Oliveira. Você conhece? Tá aí do seu lado. Ô, Cris, vai ter uma mudança, a gente vai estrear uma sede nova, né? Que é onde nós estamos agora. E vai ter uma mudança, eu vou pra noite, pra segunda edição, vai precisar de um apresentador para a primeira edição. Você lembra, Júlio, disso? É verdade. Né? O Júlio era do almoço e aí foi pra noite você que assumiu. Aí precisava de alguém para fazer com a Leila na hora do almoço, né? E eu me lembro muito bem, talvez o Júlio não vai se lembrar, eu falei, rapaz, fazer TV com esse narigão aqui, o que eu vou fazer? Esse narigão aqui, ele imagina, vem aqui. Que importa o vozeirão. Vem fazer um teste aqui, beleza. Aí o Júlio me pôs em contato com o Gelson Negrão, que era o diretor de jornalismo na época, e combinei um dia no feriado para vir fazer o teste. E o Gelson aí ele falou, olha, vem normal, não precisa vir né? Mas eu vim de terno e gravata, como se fosse o primeiro dia do jornal, que se eu estivesse no jornal. E aí o pessoal daqui, o Alex, o Vermelho, os cinegrafistas, né? O Moia, né? Grande Moia também me ajudou bastante, não é verdade? Grande Moia, não sei se alguém citou ele aí, foi muito importante para mim também. Verdade. Né? O Moinha, né, Sara? E foi muito legal, eu fiz o teste. Saí daqui do estúdio, o Gelson me chamou para ir lá na suíte e com o Maurício Diniz, que foi citado várias vezes aqui, que marcou história aqui também na TV, né? Ele acompanhou o meu teste lá. E ele virou pro Gelson e falou, achamos um apresentador. Legal. Falei, cara, que isso? Nunca fiz TV. Apesar de sempre estar atento e eu imitava o William Bonner, né? Em casa eu, né, falava, olha, boa noite. Deu certo. E aí deu certo. Eu não falei boa noite, mas eu falei boa tarde. Legal. Aí eu estranhei aqui. Cristiano sempre me chamava, né, ao vivo, eu era repórter na época, e aí as minhas participações sempre na hora do almoço, aí sempre tinha o Cris me chamando ao vivo. É verdade. E foram 5 anos de bancada ao lado da Leila. Vou falar daqui a pouquinho com a Leila, mas a gente tá misturando gerações aqui, né? Então eu vou falar com o cara que me contratou, gente, Darcy Machado. Eu me lembro que eu era uma recém-formada foca, né? Que é assim que a gente chama jornalista recém-formado. E aí ele me contratou, tô aqui até hoje, e foi o primeiro diretor de jornalismo da então recém-nascida TV Londrina. É verdade. Paty, em primeiro lugar, uma alegria estar aqui com todos, né? Esse é o grande legado que a gente tem na vida. Eu digo, uns têm mais bens, pode ter riqueza, pode ter dinheiro, propriedades, enfim. Mas o maior legado da gente são as amizades, é o carinho, aquilo que você deixa ao longo da sua trajetória. E realmente, eu vou contar rapidinho, porque eu gosto de conversar com a Leila, esse menino de ouro aqui, o Júlio, voz de veludo, viu, Cristiano? O Jorge falou, olha, tem um filho do Afonso aí, eu falei, o Cláudio Ossi já me falou. Eu, na época, confesso, meu rádio não tinha FM, e eu trabalhava fora daqui. Aí eu disse, eu nunca ouvi, Ele entrou no estúdio, começou, acho que ele leu 2, 3 linhas, nós falamos ao mesmo tempo, como se tivesse combinado, eu e o Jorge. É ele, não precisa mais nada. A Patrícia veio com o Paulinho, nosso querido Paulinho Pereira. Apareceu, a televisão já está no ar, com Leilinha Furacão, com Valquíria... Ele dava apelido para todo mundo. A Patrícia era a minha Barbie da notícia, a Valquíria era a Formiguinha da notícia, essa Leilinha Furacão, e cada um tinha a sua, não alcunha, porque é de bandido. Muito bem. O Camargo era o rei de me acordar de madrugada, plantão,
Mas a Patrícia chegou com o Paulinho Pereira e mostrou uma fita. Eu comecei a ver, eu falei, escuta, filha, você decora a notícia? Ou tem telepro? Ela era da TV Mix, me lembro como se fosse hoje. Eu falei, você decora? Ele falou, não tem, porque na TV do Peter Silver, na época, né, da Unoparla. Eu falei, meu Deus amado, chamei a Di Pinheiro, falei, Di, é essa moça, pois ela decora, ela sabe o texto, ela faz o stand-up, ela faz tudo. E você também teve no ar, né, Darcy? Você apresentou o Jogo Aberto, que hoje é comandado pelo Fernando Brevieri, que mudou de nome, mas era aquele programa de entrevistas. Que o Jorge pediu, eu fiz jornal junto com o Júlio, com a Lei. Verdade, o Band Cidade, lembra? Né? E TV começando, você vai do velório até a festa de formatura. O que precisar, você tem que estar pronto. E a Patrícia, eu só contei isso, e do Júlio, porque está aqui a Leilinha Furacão. Então, essa foi a indicação do João. Falar, a apresentadora é uma moça de Maringá, a Leila. Ah, pois não, o senhor falou, tá falando. Mas é uma alegria enorme, obrigado. Você não sabe quanto rejuvenesce o coração da gente. Só o que eu estou conversando aqui, aprendendo e vendo todos os amigos. Esse moço, e o Isdar um dia eu dei uma alegria para ele. O Amarildo tinha um problema de horário, encaixe com o Jornal da Band. Então eu estou terminando, encerra. Fui. Aí o Isdar falou, não me faça isso. Falei, Isdar, pô, estão me atormentando para encerrar? Fui. Naquela época começou, fui. Tava na moda, fui. Aí o Isdar, não, com essa paciência que Deus lhe deu. Obrigado, olha, Pato, eu que agradeço, Darcy, eu que agradeço. Vem uns 15 anos. Ah, todos nós. E olha, já que ele falou da Leilinha Furacão, vamos conhecê-la? Conhecê-la não, né? Porque ela fez história aqui. Ela foi o primeiro rosto feminino da então TV Londrina e já veio apresentar uma semana depois, foi contratada, nem sabia o que ia fazer, eu já sei toda a tua história, amiga. Leilinha, que era da TV Londrina, agora da TV Tarobá. Ele fala isso toda hora. De falar isso. Ai, pois é, menina. Eu caí aqui na Tarobá uma semana depois, né? De Uno Mille. É verdade. A minha mudança coube no Uno Mille, de Maringá para Londrina. Então, eu trabalhava na TV Maringá e fui para Cascavel fazer um teste com o Jorge Guirado. E lá ele gostou de mim, né? Foi com a minha cara e falou assim... Olha, a gente não tem vaga, mas eu tô com um plano para Londrina, para daqui a um ano. Aí a gente volta a se falar. Daí eu saí de lá assim, tá bom, tá. Nunca mais. Tá bom. Tá, valeu, vou acreditar, né? E daí, um ano depois, ele me ligou. Ele perguntou, você tá em Maringá ainda, tal? Eu falei, tô aqui na TV, tá? Ele falou, então, você tá em pé ainda, a proposta, né, para Londrina? A gente tá começando a TV lá. E tem uma vaga para você de apresentadora. Eu falei assim, nossa, é minha. E vim pra cá. Com uma mudança no Uno Mille, comecei na semana seguinte a apresentar o jornal. Eu lembro que você contou uma história que na primeira, antes de você estrear como apresentadora, você rodou o TP pro Júlio. Sim, eu vim fazer o teste, né, aqui, conhecer a TV, né? Então, antes de iniciar, acho que eu iniciei numa segunda, então na semana anterior eu estava aqui para conhecer a TV. E aí, durante a apresentação do jornal, eu rodei o TP para ele. Aí eu já tinha as manhas, eu já apresentava o jornal, né, em Maringá. E aí rodei o TP pro Júlio, é verdade. Era tudo mecânico na época, sim, né? Era uma esteira de supermercado, vamos contar. Uma esteira de supermercado. É verdade. A gente pulava as laudas, né? Com durex, né? Lembra, Gelson? Meu Deus! Que legal. As laudas com durex. Era muito legal. Posso contar só uma coisinha da Leila que me ocorreu agora. Ela, além de brilhante apresentadora, era pauteira. Sim. E eu sempre gostei de fazer uma arte, né? Aí um dia eu falei, Leila... Meu Deus, ele vai contar essa história! Eu falei sério. Falei, Leila, sábado, o pessoal da rádio CBN inundou Jataizinho, inundou. O Renan Júnior, que hoje vive nos Estados Unidos, foi lá, fez a reportagem. Eu falei, eles vão em passeata até Jataizinho, porque ela não conhecia nada aqui. Vão lá levar alimentos, provisões, tudo bem.
Chegou no sábado, ela liga na CBN, a moça atende, falou, que hora vai sair a caminhada para Jataízão? Eu falei, são 30 quilômetros, quem é que vai a pé? Darcy, eu te mato. Ele afrontou essa. Ai, teve muita história. Ai, meu Deus do céu. Ai, coração tá muito transbordando. A gente aqui. viveu muitas histórias. Eu te perdoo, Darcy. Gente, e numa história em que o TP já não era mais uma esteira de supermercado, quem estreou um programa de esporte, assim, num formato mais moderno, foi o Júlio Sodré. Estamos com 2 Júlios aqui na mesa. Júlio, foi isso mesmo, né? O Tarobá Esporte foi estreado por você. Foi. O Tarobá Esporte, na verdade, para contextualizar, ele é um projeto que já havia começado na Tarobá de Cascavel. Só que aqui nunca havia tido a oportunidade de iniciar um projeto Tarobá Esporte em Londrina. Então, o que aconteceu? Diferente de alguns colegas que até relatam que eu comecei na Tarobá, minha primeira experiência com TV foi a Tarobá e tudo mais, eu tive algumas outras experiências e eu já vinha de bons anos consolidados em outras emissoras. Eu havia passado por afiliada do SBT na cidade de Campinas, eu passei 4 anos por afiliadas da Globo no Paraná, Mato Grosso do Sul e também em Santa Catarina. E depois desse período, foram 4 anos em afiliadas da Globo, eu fiz a opção de dar uma descansada dessa rotatividade pelo país para voltar um pouco para Londrina. Foi aí que, na época, quem comandava o jornalismo da Tarobá era o Fernando Breviglieri. E aí eu especulei, tem alguma situação, alguma possibilidade? Ele falou, tem. Eu falei, só que eu quero chegar pra gente fazer um programa de esporte e tal, né? Eu vejo que, até pelo que a gente tinha nos insights da concorrência, a tendência do programa, que é o grande carro-chefe de esporte no país historicamente, que é o Globo Esporte, ele estava tendo uma tendência de regionalizar conteúdo, não só mais ficar em capitais. Só que alguns lugares teriam alguma dificuldade maior. Eu já peguei esse insight de quando eu estava lá dentro, trouxe para Tarobá e falei, vamos começar, só que eu vou fazer o Tarobá Esporte. E a emissora tinha um problema, porque na gaveta da diretoria existiam muitos outros projetos, só que era um que chegava e só queria apresentar, o outro chegava e só queria comentar. Eu cheguei com um conhecimento técnico de saber fazer reportagem, produzir, apresentar, produzir de uma maneira geral o programa e eventualmente até fazendo pós-venda. Então foi ali no começo do cobertor curto que começou o Tarobá Esporte. Coincidentemente, 1º de julho também, que é o aniversário da emissora, foi o primeiro Tarobá Esporte em Londrina, 1º de julho de 2013. E aí permaneci por mais de 7 anos na emissora e desses mais de 7 anos, 6 anos e meio comandando o Tarobá Esporte. Eu queria aproveitar aqui a oportunidade, desculpa, antes de passar a palavra, que quando a gente faz uma reunião de muitos apresentadores, a gente personifica na imagem do apresentador a imagem, a figura pública mesmo, dos 30 anos, aquela coisa, fez história. Mas pra gente fazer história, tem muita gente ralando de bastidores ali, né? Eu tô falando de cinegrafistas, às vezes, muitos discursos o pessoal fala assim, eu não vou nem mencionar nomes que eu posso ser injusto, mas eu vou correr o risco de ser injusto, porque por esses 7 anos, só falando em cinegrafistas, pessoas que eu preciso mencionar: Andelson Moro, Fábio Lainetti, Flávio Garcia, Valdemar Loredo, José Trajano, André Alves, Micael Fernandes aqui no estúdio, Marlon Lopes, Lívia Catanho rodando o GC, tanta gente que participou na produção também pelo jornalismo, sabe? São pessoas que não são apresentadores, mas que tiveram aquele papel essencial para que a gente aparecesse, para que a gente pudesse ter essa questão relacionada a aparecer e aparecer bem, né? E o Júlio, a mãe dele, amiga da Leila, né? Sim. Você sabe por quê? Porque, na verdade, tem um distrito nesse relacionamento. É o Pirapó, que é um distrito de Apucarana. As famílias já se conheciam lá desde a década de 1950, 1960, e aí depois aqui em Londrina o desdobramento da família se encontrou por aqui.
Gente do céu, nem vou contar a história de Pirapó, Leila. A gente tem muitas, viu? Ó, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho a gente vai continuar rodando as mesas, conhecendo mais da história, do que representou a história da Tarobá na vida dessas pessoas. Porque às vezes você vê a pessoa aí na frente da telinha, mas você não sabe de tudo isso, né? Desse legado também que a Tarobá proporcionou para a história de cada um. Eu deixei o Júlio Oliveira por último, propositalmente. Os últimos serão os primeiros e a gente volta já já. Voltamos com esse programa especial que comemora os 30 anos da TV Tarobá e com a presença de cerca de 30 apresentadores que fizeram a história aqui, a própria história. Agora vou nele, um cara irreverente também, que veio trazer uma proposta de mundo dos automóveis para a telinha. Marquinho Gomes, bem-vindo. Oi, Patrícia Chiozzi, como vai? Eu tô bem, e você? Eu tô ótimo. E aí, Marquinho, como é que foi a sua história aqui na Tarobá? Você que já era da CNT, né? Sim, eu também sou mais um que veio da CNT para Tarobá. Fui convidado, passei a fazer o que eu fazia na Tropical aqui, aí a gente foi conseguindo melhorar, dar uma estética melhor, e aí nasceu É Hora de Acelerar. E aí consegui fazer parte de um grupo seleto de jornalistas do Brasil inteiro, que são os jornalistas especializados no mundo automotivo, e através do programa Tarobá Automóvel eu pude, então, viajar bastante, conhecer bastante e trazer esse conhecimento que eu saí da TV em 19 e até hoje sou cobrado. Sério? E assim, se sobe num Uber, o Uber te pergunta se o carro dele é bom. Eu falei, isso é teu, cara. Mas você acha que esse carro eu fiz uma boa compra? Eu falei, fez porque é teu, querido, né? E a dica que eu sempre dou, a Sara agora, ai, Marquinhos, eu ia falar com você que eu queria trocar de carro e tal. Eu falei, meu, não passa à vontade. Se é isso que você sonha, vai lá e experimenta. Claro, você vai ler, tem as revistas especializadas, hoje os sites especializados, mas vai lá e realiza teu sonho. O carro é um sonho, você tem vontade e grana, vai pra dentro dele, né? Você foi um dos sequestrados pelo nosso famoso preguinho, né? O preguinho, o Luiz Carlos, o Garcia é que me trouxe pra cá, é meu padrinho aqui, sim. E quanto tempo de Tarobá, Marquinhos? Eu fiquei 14 anos, né? Bastante tempo. Eu fiz 30 anos de televisão, né? Entre a CNT e a Tarobá. Então eu tenho essa idade aqui. Eu vim na primeira leva lá, que o pessoal tá falando da casinha da Belo Horizonte. Verdade. Você também tava lá. Você pegou toda a fase da manivela. Brincadeira. Foi uma experiência muito legal, tenho boas lembranças. E aí você criou essas frases, né, que acabaram sendo eternizadas aqui, né? Eu acho que é um pouco natural dos apresentadores, né? Do repórter não, do jornalista não, mas o apresentador, ele cria uma estética verbal, ele tem sempre um jargão. E aí eu tenho lá o meu É Hora de Acelerar, e o povo me encontra na rua, olha assim, é hora de acelerar. Eu falei, acelera, irmão, porque a gasolina não tá barata, mas acelera. Acelera. E o famoso... Tchau! Que o Bruno pediu, né? O Bruno que tá lá embaixo no quarto. Brunão, um beijo. A equipe, a equipe técnica dessa emissora tem um enorme carinho. Daqui da Tarobá saíram grandes amigos que eu tenho saudade e muita felicidade em reencontrar entre os apresentadores e todos, assim, da equipe técnica fantástica, um time de primeira linha. Que legal, Marquinho, bem-vindo. Parabéns, Mário, pela condução de mais este programa, pela iniciativa dessa festa, desse encontro. Estou orgulhoso de estar aqui com Havaí. Tanta gente bacana, Léo José, né? Leirton na minha mesa. É muito legal encontrar a Mafalda Bongiovanni. Foi uma emoção muito grande. Legal, obrigada pela presença. A gente, como eu falei, né, a Tarobá é precursora em trazer segmentos diversificados. E uma das ousadias, ainda lá na casinha da Belo Horizonte, foi trazer um programa ligado à cultura interativa.
Foi um programa comandado pelo Leirton Marques. Como é que foi trazer a cultura para a televisão? Muitas pessoas às vezes falam, será que isso dá audiência, né? Trazer notícia de cultura, será que as pessoas querem ver? E foi um grande desafio e uma grande coragem da parte de vocês. Foi um grande desafio e é até hoje, né? Eu digo assim que a cultura, ela é um divisor de água na vida das pessoas, né? Quando a gente trabalha com a transversalidade da cultura, estávamos falando isso até agora há pouco, né? Que ela trabalha no bem-estar das pessoas, na vida, na sociedade, transforma pessoas, né? E a Tarobá, quando ela abriu essa possibilidade, foi muito interessante, né? O Paulo Lone, o Jorge Guirado. Eu vou contar o segredo aqui para você, seu fofoqueiro. Eu vim de uma outra emissora também, né? Uhum. E a Tarobá foi tão importante para mim que eu tinha língua presa, né? Então, por exemplo, eu falava tataricando, né? E o dia que me ligaram, eu falei, pô, você vai estar na Tarobá. Sério? Né? É sério? E foi tão assim importante, falei, poxa, eu não posso de forma alguma começar, né? Numa emissora desse jeito, né? E eu procurei na hora uma fono, né? Eu cheguei nela e falei, moça, eu preciso colocar minha língua no lugar certo, né? E ela, não, você vai ter que fazer uma sessão de 10 sessões e tal. Eu falei, não posso, de forma alguma, eu tenho que começar isso logo, é para amanhã, né? E na hora, 3 dias depois, eu me corrigi e deu tudo certo, né? E a Tarobá foi... eu não me sinto desligado da Tarobá, porque, como a Cloara disse logo no começo, o jornalismo da Tarobá, os programas da Tarobá, eles agem de forma tão inteligente que eles conseguem fazer esse mix de assuntos, de eventos, de pessoas que fazem. Eu não digo que a história da TV de Londrina, mas a história do Brasil. Nós temos aqui o Júlio, né, que representa tão bem isso. E a Tarobá hoje é uma escola de apresentadores e de profissionais, de câmeras, de editores, comercial. E isso é muito importante, Paty, isso é muito importante. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Você me pagasse, viu? Ai, não podia, né? Porque além de tudo ele é meu amigo, então é muito legal isso, sabe? Muito legal. Muito Obrigada, Leirton. Eu que agradeço, parabéns pelos 30 anos, vida longa TV Tarobá. Amém, amém. E um cara que também fez história aqui, eu acho que todo mundo conhece quando eu falar o nome dele, que é Léo José. Léo José, bem-vindo. Falar o quê? Prazer imenso estar aqui com vocês, né? Uma das primeiras pessoas que eu enxerguei quando eu entrei na TV Tarobá, até por conta de ser loira, que acaba se destacando entre as demais, né? Foi a Patrícia Chiozzi. Mas é um prazerzão estar aqui, direto de São José da Boa Vista, mais uma vez. Pois é, menino. Você mudou de Londrina, mas a Tarobá não saiu do seu coração. Com certeza. Eu devo muito à TV Tarobá. É claro que para as outras emissoras que eu passei também, mas eu devo muito até à minha condição profissional hoje. Eu sou de uma família pobre, não vou dizer que eu sou de uma família paupérrima, mas não teve condição de me pagar estudos, de me manter fora da minha cidade para estudar. E eu comecei a fazer a faculdade quando eu estava na RIC, tive que trancar, certo? Quando eu vim para cá, eu retomei a faculdade e hoje eu sustento a minha família e a mim próprio com o direito, né? E graças a Deus estou muito feliz, né? Me julgo dentro da minha realidade muito bem sucedido no direito e devo muito disso a Tarobá. É lógico, é o meu trabalho, mas pela oportunidade que foi me dada aqui. Quando você veio para cá, você veio para apresentar o Tempo Quente? Quando eu vim para cá, eu vim para apresentar o Tempo Quente. Acabei substituindo bastante no Primeira Hora, fazendo, né? Muitas vezes também, acho que na época tinha o Tarobá Cidade, quando era folga do Cid Ribeiro e tal, e a gente intercalava isso, né? Mas eu vim para cá para fazer o Tempo Quente quando da saída do Camargo. É isso que eu quero que você fale, porque o Camargo, ele foi um fenômeno de audiência. Eu vou conversar com ele daqui a pouquinho. E ele também alavancou muito a audiência da TV Tarobá. Era uma grande responsabilidade também, né, Léo? Não, sempre, né? Eu acho que a responsabilidade, independente de onde ela se origina, ela tem que ser assumida. E até porque tem uma história que muito pouca gente sabe. Bem antes de o Camargo sair, eu já tinha recebido 2 abordagens do grupo. E uma delas até pelo Everton, que mandou falar comigo, tive conversando com ele e tal. E não deu certo por conta dos compromissos que eu tinha assumido, né? Eu falei, não posso deixar na mão e tal.
Mas a responsabilidade, eu acho que independente de onde ela se origina, ela tem que ser assumida, né? E você deu a sua cara pro programa. Eu acho que isso é indispensável, né? Porque, assim, você, queira ou não, embora a imagem da TV seja muito forte, eu sempre dizia isso, é como num time de futebol, a gente tá vendo hoje, né? O futebol, dizem assim, ninguém é mais importante que o time. Claro que nenhum apresentador é mais importante do que a televisão. Só que eu acho indispensável que cada um dê a sua característica, porque senão você vai continuar numa mesmice, independente de quem saiu ser melhor ou pior, eu acho que você tem que ser diferente. Parece piegas, mas né? É a realidade. Você tem que dar a sua essência naquilo que você está fazendo. Porque muita gente não fala, eu vou ver o programa tal. Ele fala, eu vou ver o Avaí que tá aqui, que é um querido, que eu gosto bastante. Tô vendo a Sarinha ali, ó. Coraçãozinho. Eu também te amo, minha querida. Como que a gente não ama a Sara, né? Não tem jeito. É verdade. E tanta gente, a Cloara, que também me recebeu em outra emissora de braços abertos. Isso é muito importante. Eu acho que a gente levar a essência para tudo que a gente vai fazer. Que legal, Léo. Obrigada mais uma vez. O Avaizão tá me ajudando aqui a recepcionar os convidados, juntamente ali com o pessoal que é ainda hoje da Tarobá. O Avaí, como é que é receber todo esse pessoal aqui, hein? Como é que tá o seu coração, meu filho? Para mim é uma grande emoção, porque como o Léo disse aqui, né, nós somos amigos, todos são meus amigos aqui, graças a Deus pude trabalhar com a grande maioria deles, né? E quando eu entrei aqui, todos eles eram meus ídolos, né? Agora são meus colegas, olha que importante, né? Legal. Deus me deu essa oportunidade já há bastante. Vou fazer 18 anos de casa, hein? Você vê, vai completar a maioridade. 18 anos de casa, maioridade. Vou poder tirar a carteira de habilitação. Mas estou muito feliz em recepcionar todos eles aqui. Todos eles têm uma história maravilhosa. Essa empresa aqui, ela está em pé porque todos eles colocaram seus tijolinhos e vieram fazendo com que ela fosse a potência que é hoje, né? Então, estamos aí, firme e forte. Muito bacana. Obrigada a essa mesa querida aqui. Eu vou me levantar aqui. Eu vou agora ficar bem ali nessa outra mesa para conversar também com pessoas que fazem parte da nossa história e aproveitando para citar, né? A gente tem pessoas que ainda estão na casa hoje com a gente está aqui com o Cid Ribeiro, o Paulo, que apresenta o Patas e Pets, também já passou por aqui, vários apresentadores da atualidade estão aqui nos bastidores também, jornalistas todos aqui ajudando a fazer com que esse programa se concretizasse. Então eu vou nele, gente. Eu sei que muita gente estava esperando a gente falar com o nosso querido Carlos Camargo, que veio diretamente de outra emissora. Obrigada, né? Até agradecer também pela presença da Sara, que a Rick gentilmente cedeu vocês hoje aqui. Camargo, você começou em televisão na TV Tarobá. Comecei aqui em 1900, século passado. Em 97, 1990, eu me lembro. 7? Acho que foi. No comecinho de 97. Foi por aí. Aquela época, o padrinho, né, que eu chamo assim até hoje, Darcy Machado, me deu uma força muito grande. Um tal de Jorge Guirado, que vários já citaram aqui, ele me chamou um dia lá, eu sempre fui repórter de rádio. Inclusive, saí da Paiquerê depois de 38, quase 39 anos de rádio Paiquerê, aquela época M, né? E aí fui convidado para fazer participações no programa do Antenor Ribeiro. Me lembro. O Antenor era vereador naquela época e fazia um programa ali. Então, por telefone, eu fazia participações da rua. Aí um dia o Jorge Guirado me chamou lá e falou assim, você não quer fazer um teste ali? Eu falei, vamos, você me falar como que é, eu vou fazer. Ele chamou a Marilda e falou para a Marilda, ensina esse moleque aí para ver o que ele faz. Naquela época, eu já fui magro um dia, viu? Naquela época eu era magrelinho. Aí eu comecei a fazer, ele me ensinou, não, você vira para essa câmera aqui, a hora que você for falar, você vira para essa outra, tinham 3 câmeras no estúdio, né? Aí foi lá que surgiu esse bordão que eu carrego comigo até hoje, né? A crítica só quem merecer, foi exatamente nesse dia, nessa brincadeira que nós estávamos fazendo, que o Jorge queria testar, queria ver como que era, como que não era, e aí surgiu esse bordão. E tem uma frase sua que eu uso muito até hoje, eu falo, como diz Carlos Camargo, a cada história tem 3 versões. A minha, sua é verdadeira. São 2 bordões que realmente são assim, né, que eu
carrego comigo por essa vida toda, né? Muito bacana isso. E voltar aqui é algo nostálgico, né? Entrar nesse estúdio onde eu tive tanto tempo de trabalho aqui, que a gente sai lá daquele prédio que era totalmente improvisado, que tinha aquelas escadas que dava para Quintino, que tinha aquela coisa toda, né? Para vir para uma estrutura moderna como essa que tem aqui até hoje. Então ficou assim algo bem, muito, muito bacana. E entrar aqui me trouxe lembranças realmente muito especiais. Que bom. Você ficou quanto tempo aqui? 12 anos e meio. 12 anos e meio. Que bacana, Camargo. E a gente nunca esquece aí o seu legado, né? A gente conseguiu superar audiências importantes naquela época, Bacana. graças ao nosso conteúdo local aqui. O conteúdo local realmente faz muita diferença, né? Isso que eu sempre digo para todos. Tem que focar no que é Londrina, é bairrista. O londrinense prefere ver, e tem gente que não entende isso em jornalismo, o londrinense prefere ver uma matéria do vizinho dele que brigou com a vizinha do que ver um troço que aconteceu lá em Curitiba. Então o cara prefere as coisas daqui de Londrina, né? E esse tato tem que ter quando você quer fazer um jornalismo local. E graças a Deus isso a gente sempre conseguiu fazer, e aqui na Tarobá tivemos sempre aquela liberdade toda de correr atrás de matéria, de fazer tudo que era preciso para que a gente pudesse colocar o programa no ar. Legal. Você está numa mesa aqui especial, Pois né? é. Porque tá com o Evandro Ribeiro, Serginho Ribeiro. Vocês são irmãos? Vamos aproveitar? Tô com os Pega o meus microfone. ex-repórteres aqui, ó. O Cid Ribeiro. Meus ex-repórteres. Fala, Evandro. Você é um cara que eu conheço desde a época da Rádio Alvorada. Aliás, o Serginho também, né? Pois é. A gente já se conhece há muito tempo. Exatamente, são alguns anos já de conhecimento, né, pessoal. E aí, Evandro, como é que foi a sua jornada aqui na TV Tarobá? Parafraseando o Gelson Negrão, que já saiu para um compromisso, né? Eu saí da Tarobá, mas ainda sinto o cheiro, né? Ainda tenho a Tarobá no meu coração. E parafraseando também o Carlos Camargo, eu tenho 2 padrinhos, né? Ele, né, que eu fiz a primeira reportagem para ele, e a Leila Fornaciari. Né? A Leilinha Furacão? A Leilinha Furacão. A Leila Fornaciari, que começou assim, eu fazia reportagem para a Rádio Tabajara, e o Seu Bacalhau, né, um dia falou comigo: Evandro, faz um videotape aí, né, aquelas câmeras gigantes, né, com como é que era aquela fita, né? As beta, né? Fita cassete, fita, né? Aí ele gravou um stand-up comigo lá, mostrou pro patrão aqui. Tá bom. Manda Jeito ver. Camargo de Manda ser. ver. Então, foi ali que começou. Então, o Camargo é padrinho, a Leila Fornaciari também, né? Que falou: não, menino, dá uma chance pro menino, né? E aí começou a minha trajetória na Tarobá, desde ali da Belo Horizonte. Aí viemos pra cá, e aí só foi assim, né, um crescimento em termos de profissão, né? Porque eu só fazia rádio, nunca tinha um contato com TV, mas foi graças ao Camargo e a Leila que me aceitaram ali, né, como ser o repórter da TV Londrina ainda. Sim. Que a minha história começou. E de lá pra cá, só alegria. Você apresentou o Tempo Quente também. Aqui, só não apresentei culinária, né? E olha... Exatamente. O dia que a Maica não tiver... Exatamente. Mas, né, todos os programas que tem aqui na Tarobá eu apresentei. Ou tirando férias, ou porque houve um contratempo, né? Não, Evandro, teve época de eu sair daqui desse estúdio e ir pro outro lá, sem trocar de roupa, nem lavar o rosto, nada, né? Então, só pentear o cabelo. Sim. Pra fazer outro programa ali. Que legal. Então, são, assim, histórias muito bacanas, né? Então, a Tarobá, pra mim, ela mora ainda no meu coração. Eu sinto o cheiro dela aqui ainda. Outro que também sempre apresentou muitos programas foi o Serginho Ribeiro. E você veio pra cá na Copa Tarobá, Serginho? Foi. Camargo fala que a gente é manchão, é que você não sabe. Quando fura um pneu de bicicleta, você corta um pedacinho de couro e coloca ali que você não tem dinheiro pra consertar. Então ele fala que o cara é manchão. Eu e o Evandro, remendo, tapava os buracos ali, entendeu? Eu não sei porque eu não ando de bicicleta. Remendava bem. Eu venho pra cá graças ao Júlio Oliveira, né? O Júlio, meu grande irmão, um cara que eu tenho um carinho, um respeito muito grande. Em 2008,
Cria-se a Copa Tarobá, Maurício na época, o próprio Robertinho, vamos uma reuniãozinha, vai criar a Copa Tarobá, vai funcionar assim, precisamos de um cara que encaixa no perfil e tal. Aí nós começamos, né, fazer a primeira, a segunda, acho que a terceira edição. Na quarta edição o Júlio voou, né, o Júlio foi para outros ares, e aí, acho que foi Eduardo Casarinha, e ficamos aqui, acho que até 2012, né, naquela e foi muito bom, foi muito legal. A experiência também, né, foi muito bacana. E depois rodamos, quando foi em 2022, graças a você. Eu que te Benê você. Benê é um cara também que eu tenho um carinho. E você, minha amiga de longa data, você tá fazendo o quê? Eu falei, tô aí na área, então vem, né, vem. E eu e a Patrícia tem um lado curioso, porque nós trabalhamos juntos em 93 na Rádio Alvorada, né, então não podemos falar isso. Então já tínhamos uma amizade boa. E aí viemos pra cá, né, ficamos aqui até março desse ano. Hoje, inclusive, a gente eu entrei, fui na redação ali, viu? O pessoal é gostoso demais. Então, é uma história bacana, uma história de 8 anos e pouquinho, juntando as duas passagens. Legal, assim, uma figuraça, o Serginho Ribeiro. Muito gostoso. Deixa eu vir nessa câmera. E só um detalhe, só não apresentei o programa da Mike porque o vestido não ficou legal. O resto eu apresentei de hoje também. Você fazia uma igual quando a Cloara apresentava. Eu falei só não apresentei a Cloara porque não ficou legal a saia, sabe? Então, bom, o resto eu apresentei tudo. Sabe uma coisa legal que a Tarobá fez também? Trouxe para a televisão, acho que o primeiro projeto de jornalismo rural, de um programa rural. E quem trouxe o projeto para casa foi o Lucas Araújo, jornalista que está aqui do meu lado. Lucas, foi isso mesmo, né? Foi, Patrícia. Foi sim, foi final de 2003, começo de 2004, mais ou menos. Eu tinha saído do Canal Rural em São Paulo, trabalhava lá. Rodei o Brasil todo fazendo muitos produtos, eu apresentava, eu era editor, eu era repórter. E aí quando eu voltei para cá, eu pensei, a Tarobá, que é uma TV de vanguarda, uma TV que sempre traz novidades, precisa ter um programa rural. Que afinal de contas, naquele período não havia nenhuma emissora em nível estadual que fazia um programa rural. Tarobá Rural foi pioneiro, foi precursor. E aí eu procurei o Gelson, grande amigo, pessoa maravilhosa. O Maurício, Maurício Diniz, também uma pessoa visionária. Apresentei o projeto para eles e começamos. E foi muito legal porque o projeto perdurou. Você acabou não dando continuidade, mas como é que você vê hoje, que hoje se chama Campo Vivo, é um programa que está em nível estadual e a sementinha ter sido plantada por você? É muito legal. Eu tenho um carinho muito grande pelo trabalho da Luli. Ela faz um trabalho excepcional à frente do Campo Vivo. É um programa que, inclusive, eu faço sempre questão de contribuir, sugerindo pautas e tudo mais, né? Recentemente a gente se encontrou na Expo Londrina, né, Patrícia? Em razão disso. E eu fico muito feliz porque eu vejo que é um trabalho que deu certo, graças à iniciativa da TV Tarobá, do Grupo Tarobá, de fortalecer o programa, de estar sempre procurando inovar, melhorar, de estar fazendo um trabalho que realmente faça a diferença para a sociedade. Nossa, fico muito orgulhoso. Tem que ficar mesmo. E agora eu vou com o parceiro do Zé Peixeira, que está aqui em outra mesa, o nosso querido Vermelho, da TV Sertão Eterna. Vermelho do céu, você trouxe muito humor, né, também para esse programa. Verdade, Patrícia. Primeiramente, é um prazer estar aqui com vocês nesse momento tão maravilhoso, reencontrando os grandes amigos da comunicação. E até eu encontrei o Júlio Oliveira aqui. Falei, puxa vida, como é que o tempo passa? O Júlio foi meu professor, o primeiro professor de um cursinho de locução no Sesc. Olha que eu morria de medo de microfone, sabe? Eu tinha o sonho de ser radialista, ser apresentador, morria de medo de microfone. Então aí o Júlio lançou, naquele tempo era um ouvinte assíduo da Folha FM, e ele lançou um cursinho de preparação para locução e eu fiz o curso e fui me envolvendo em rádio, que eu sempre quis buscar, né, o que eu queria. Falei, não, vou ter que buscar, porque é aquela frase, né, a vontade de querer chegar já é um meio caminho andado. É verdade. E aí eu acabei indo pro rádio, tudo, e depois, né, vim pra TV Tarobá também, através da rádio. Como é que foi a experiência de estar na TV? Eu fiquei muito tempo, hoje eu tô com 35 anos de rádio, né, só na Paiquerê FM 32. E aí, quando começou a surgir redes sociais e eu comecei a gravar alguns vídeos e tal, o pessoal, poxa, por que você não monta um programa de televisão, né? Por que você não vai pra TV? Seria bacana e tudo. Como eu sou muito amigo do Benê e do Maurício, a gente até tem uma amizade desde antes deles estarem na TV também, né? Coisa das antigas mesmo.
Aí eu aproximei, falei, eu vou aproximar da TV Tarobá, que eu tenho os amigos lá e vou passar ideia e tudo. Aí veio essa ideia de trazer mais ou menos o que eu e o Zé Peixeira faz na Paiquerê FM, vir pra TV. Legal. Tanto é que a gente até colocou quase que o mesmo nome, era TV Sertão, que lá é Rádio Sertão, TV Sertão, né? E o principal, eu queria esclarecer uma dúvida dos ouvintes. Esclareça, por favor. O pessoal que me escuta ou escutava lá atrás achava que eu era um cara feio. Aí ligava a televisão e tinha certeza. Então eu falei, agora eu vou esclarecer essa dúvida, né? Muito bom, muito bom. E até eu brinco na rádio, porque o programa de humor você tem que falar o jeitão do povão, você tem que humanizar o seu estilo. Quem me encontra na rua hoje fala assim, meu, você é exatamente igual eu imaginava, né? Porque tem gente que às vezes é diferente, né? No rádio ou na TV é uma pessoa e depois no dia a dia não é. E, então eu sempre quis popularizar mesmo. Eu até brinco até hoje, meu programa é ruim e tem tudo para piorar. É muito bom, muito engraçado. Obrigada pela presença. Eu que agradeço, quero parabenizar a TV Tarobá por essa iniciativa. É muito prazeroso reencontrar todos os amigos aqui. Apesar de a gente se encontra ou aqui ou ali, né? Assiste ali. O Serginho é meu ex-amigo. A gente tem o prazer de encontrar ex-amigo aqui também. E dizer que a TV Tarobá foi uma faculdade para mim. Eu fiquei 4 anos aqui. E além do meu programa, eu também fiz muitas participações no programa do Vitrine Revista com a Lu Oliveira. A gente fez bastante culinária juntos, as matérias mais engraçadas, assim, eu ia fazer os shows da Expo Londrina, fizemos umas culinárias na minha chácara lá, que ficou top um mês que ela saiu de férias. Então foi uma experiência muito bacana. O André Alves, que é o cinegrafista, ele me sacaneou uma vez, porque eu sempre levava na base do humor, e nós fomos fazer uma matéria pro Vitrine de uma escola de balé adulto. E ele falou assim, Vermelho, você vai ter que fazer uma aula e tal. Mas eu falei, até aí tudo bem. Aí eu entrevistando a professora, ela falou, você vai fazer aula, né? Eu falei, eu posso quebrar o galho, mas tô de calça jeans. Ele falou, não, tem uma roupinha pra você ali. E eu me vesti de bailarina, então ficou... Eu me lembro disso, lembro. Deu uma repercussão, até hoje tem gente que tira sarro, mas é tudo um desafio. E essa imersão eu acho interessante na TV. E foi pra mim, foi uma faculdade mesmo. Que legal. Eu vou sair um pouquinho dessa mesa aqui, vou dar uma circuladinha. Porque, é claro, né? A gente não pode deixar de falar com as pessoas que estão aqui até hoje, as pessoas que ainda fazem parte dessa história. Gente que veio depois ou gente que está aqui desde o começo. Olha só essa mesa aqui, de peso. Tem tanta gente na mesa que eu vou ficar em pé. Eu vou pedir para a Bia trazer os microfones aqui, porque estou aqui com o Thiago Nassif, o Paulo, o Luiz, o famoso preguinho. Para quem queria saber quem que é o famoso preguinho, é o Luiz, o Cid Ribeiro, a Michele, eu vou pedir para ela contar, ela entrou aqui como telefonista, tá? E cuidava da minha filha nas horas vagas, que minha filha era bebezinha, a Júlia. E o famoso Paraíba, né? Que é um cara que a gente cita tanto e nunca aparece. Pessoal, o microfone é todo de vocês. Paraíba, vamos começar com você, meu filho? Desafio agora, não vai ter como fugir. Você tá no encontro aqui com tantas pessoas, você tá na Tarobá também quase desde o início. Desde 2000, vai fazer 26 anos em julho agora. Como é que foi naquela época? Eu me lembro que você também é da casinha da Belo Horizonte. Eu entrei aqui como operador de master, né? Aí depois teve uma época que teve uma vaga na edição, fui pra edição. Aí uma época eu produzi também um programa do Camargo, aí depois foi o Léo, o Evandro. E agora o Cid. Todos esses, né, passam por você. O programa deles não seria o programa deles se não fosse por você. Também, né? Não só por mim, né? Para outras pessoas. Sim, claro. Toda essa produção. Ele é modesto, gente, demais. É isso mesmo, né, Cid? Essa participação das pessoas dos bastidores e essas pessoas que vieram antes também, eu acho que contribuem com a nossa própria história. Com certeza, Patrícia. Eu comecei aqui na Tarobá. Primeiro, quero agradecer aqui, aproveitar e agradecer o Léo José, que eu trabalhei com ele numa outra emissora. É um cara que me ajudou muito, me cobrava bastante, brigava comigo bastante. Brigava muito. Mas um cara que eu assim, tenho um respeito muito grande, agradeço demais, porque ele me ajudou bastante, me ajudou. E depois, saindo do programa numa outra emissora, eu vim trabalhar com o Camargo. Daí o Camargo era um fenômeno de audiência, era o meu sonho. Eu cresci assistindo o Camargo. Ouvindo dele na rádio. Graças a Deus, anos depois eu fui apresentar o programa com ele na Rádio Paiquerê. Como é que era o nome mesmo, Camargo? Era Paiquerê Urgente. 5h30 da manhã, então ficamos muito tempo lá, o Camargo na rádio e eu na delegacia. Depois a gente veio trabalhar junto na TV Tarobá também. E se hoje consegui apresentar um programa, graças ao Camargo também, que na audiência que ele tinha, quando eu assumi o lugar dele no Brasil Urgente,
todo mundo já me conhecia pelo menos do nome, Cid Ribeiro, né? Então agradecer ao Camargo também por ter me ajudado bastante. Então, a todas as pessoas aqui conheço muito, Leila, Júlio, é você que a gente pegou lá da época, lá no comecinho, e hoje está há 16 anos já no ar apresentando o Brasil Urgente. Eu só tenho que agradecer a todas essas pessoas que passaram, né, pela emissora e ao Grupo Mufato, ao seu Everton Mufato, que acreditou muito em mim, ao Maurício Diniz também, ao Benê que está aqui. Então agradecer a todo mundo, porque graças ao bom Deus a gente está aí há tantos anos. Só de Tarobá tem 21 anos, como apresentador 16. E é um programa líder de audiência. Graças a Deus. O horário é uma audiência espetacular, graças ao bom Deus. Vamos falar com o Preguinho, gente? Esse é o famoso Preguinho. Pra Chegou quem não minha sabe, vez. o Preguinho, ele que alugou a tal da casinha da Belo Horizonte. Preguinho do céu, Luiz Carlos, bem-vindo. Exatamente, obrigado aí, eu agradeço aí o convite de participar desse programa especial. Eu acho que aqui hoje é o retrato da vocação da Tarobá, né? De fazer a programação local, né? As coisas da cidade, mostrar. Então todos esses apresentadores que estão aqui hoje, que passaram, né? Por nós aí, e também os que estão hoje na casa, né? Também continuar com essa vocação de fazer essa programação local que sempre foi a vocação da Tarobá. Né? E o sucesso aí da Tarobá, né? Dependeu de todos eles, mas a minha história começou bem antes da Tarobá, né? Eu já comecei precoce, com 14 anos na TV, então já são 48 anos que trabalho nesse ramo. Mais que a Mafalda? Mais que a Mafalda. Eu lembro quando a Mafalda entrou lá, faz tempo. Que a Mafalda falou 42. Então, eu tenho 48 anos, eu entrei em 1978. Eu era office boy lá da TV Curados, fazia serviço de banco e tal, né? Depois fui trabalhar na UPEC, trabalhei em jornalismo, cinegrafista. E desde 85 que eu trabalho na área de vendas, né? Então, antes da Tarobá, eu tive 16 anos em outra emissora, né? Aí aqui eu entrei em 94, 2 anos antes de inaugurar Londrina, eu entrei através da TV Tarobá de Cascavel. Era representante comercial aqui em Londrina, vendia propaganda para eles lá. Que legal, então, esse é um pouco da minha história. É longa, mas não dá para contar tudo, bem, né? Você resumiu bem. Vamos passar o microfone. Falando da casinha, né, que você falou, vamos falar né? da casinha. Então, foi uma experiência, porque eu era o único que trabalhava para Cascavel aqui, então, quando eles compraram a concessão em Londrina, eu comecei a alugar casa, procurar imóvel, depois reformar, construir estúdio, né, até poste da rua teve que trocar por causa da energia. O telefone, eu fui lá no Sercontel, escolhi o 1313, até hoje, né? Lembro disso. Que é alusão ao canal, né? 13. Que era por causa do canal 13, então foi bem bacana. Tem uma história bacana aí. A Michele também tem uma história bacana. A Michele tá aqui também há tantos anos, né, Michele? Quando você entrou aqui, você era uma bebezinha, né? Você ainda é. Obrigada. Vai fazer 28 anos em setembro que eu tô aqui na TV. Entrei como telefonista. Como a Patrícia disse, quando ela teve a Júlia, às vezes ela não tinha com quem deixar a Júlia, cuidava, não, leva ela lá em casa que eu e minha mãe dá conta. E esse dia eu a vi, eu falei, meu Deus, como eu tô velha, né? Porque ela já tá formada, já tá trabalhando fora. E eu fiquei 2 anos como telefonista, aí depois eu já fui pra OPEC. E tô lá até hoje. Tá lá até hoje. Brigando com os contatos. A OPEC... Eu e a Karen, a gente... a Karen tem que sumiu, ser né? Ela tava nessa mesa aqui e fugiu. Ela precisou sair. OPEC, explica pra quem não sabe, Michele, como qual que é a função. O comercial, ele vende, né? A propaganda, a entrega pra nós o contrato. Daí a gente lança o contrato, lança toda a mídia e daí eu faço o roteiro comercial. Encaixo tudo certinho. Testemunhais e comerciais. Essa mulher é importante aqui. E pessoas jovens, esses 2 rostos aqui, o Thiago Nassif e o Paulo, que estão aqui com a gente. O Thiago, acho que foi a mais recente aquisição, né, Thiago? E... Vamos falar? A gente tem história, né? Eu tenho história porque eu carreguei esse menino no colo. Mentira, eu que cuidava dele, viu, Mentira. Michele? Você cuidou da minha filha e eu cuidava dele, que a mãe dele deixava pra eu cuidar. Olha que louca. Muitas lembranças, né? Muitas lembranças, né, Paty? E, Paty, eu que, enfim, trabalhei muito tempo na Folha de Londrina. O ano passado veio um convite do Maicon para estar aqui no grupo do Maicon e do Gui. Estou aqui há 1 ano, né? A gente começou com o portal e o podcast. Hoje estamos com o programa O Giro aí, cobrindo
transmitindo os eventos sempre e entrevistas aos sábados às 11 da manhã aqui na Tarobá. Você é um nome já, né? As pessoas sabem. Falou do Thiago Nassif, todo mundo sabe que também tem essa característica de cobrir eventos, de estar no meio da sociedade ali, né, Thiago? Eu falo assim, essa jornada começou antes até por conta de... Eu trabalhei muito tempo na assessoria de imprensa da Rural, né? E lá eu cobri muito a Expo Londrina, na sequência aí já veio a Folha, então foram 18 anos lá, né? E eu fiz outras coisas na área do jornalismo, né? Mas o que acabou me consolidando foram os eventos. Eu gosto muito, é uma área que eu curto demais. Acho que como cada um de nós tem a sua história, né? E quero te dar os parabéns também pelos 30 anos aqui junto com Tarobá, junto com a casa, né? Como é que é ficar ao lado de tanta fera hoje aqui? Olha, é uma escola, é um aprendizado. Eu trabalhei muito tempo na Folha numa TV fechada, né? Então você acompanhar essa rotina aqui do estúdio, ver os apresentadores, essa dinâmica, assim, é louvável e estão de parabéns mesmo. Vocês estão de parabéns. Obrigada. Paulo, e para você? Você que apresenta um programa que eu também acho que é inovador, que é o Patas e Pets, e veio aqui para Tarobá também recentemente. Tá do lado dessa galera que fez a história. Como é que tá seu coração, menino? Tá até batendo mais forte. É uma honra estar no meio de nomes tão grandes, né? Da história da comunicação aqui de Londrina. A minha história aqui em Londrina começou há 5 anos, né? Quando eu cheguei aqui, eu caí do caminhão, né? Caí do caminhão aqui em Londrina e quem me abraçou, isso eu falo pra qualquer pessoa, pra todo mundo, sempre faz parte da minha história. Quem me abraçou foi a Clara, logo quando eu cheguei aqui em Londrina. Ela e o Gelson Negrão me abraçaram e falaram, olha, a gente vai mostrar pra você como que é tudo aqui, o que funciona, o que acontece, como que as coisas de fato dão certo aqui. E realmente as coisas deram certo. E logo em seguida, o tempo foi passando, isso em outra emissora, o tempo foi passando e de repente chegou, agora há 1 ano e meio atrás, o convite aí do Maicon para vir fazer parte aí da família Tarobá. E tô aí, há 1 ano e meio, à frente aí do Patas e Pets, trazendo entretenimento para a família londrinense. Legal. Sobre pets de modo geral, né? Não só sobre gato e cachorro, mas sobre tudo. Sim. Hoje em dia tem gente, Paty, que cria cobra em casa, que cria aranha. Tem de tudo. Tem e de você tudo cobre tudo isso? Falar de verdade mesmo, até engasguei aqui agora. Cubro com um pouquinho de frio na espinha, mas cubro. Vou compartilhar aqui um sentimento meu. O medo que eu mais tinha medo, assim, o animal que eu mais tinha medo de todos, mais que cobra, mais que aranha, era sapo. Eita! E a matéria que foi gravar com o sapo, eu tive que pegar um sapo na mão. Tive que pegar o sapo, peguei. Depois que eu peguei esse sapo, acabou o medo de sapo. Hoje, se eu tô em qualquer lugar e acontece alguma coisa, tem alguém com medo ou um sapo ali perdido, pode deixar que eu pego. Pode deixar que eu vou ali conversar com ele. Tá tudo certo. Vou lá e resolvo a situação. Que bacana, gente. Que delícia esse programa. A gente ainda vai conversar com mais pessoas que estão aqui. Tô deixando propositalmente o primeiro rosto da TV Tarobá pro último bloco. Mas agora, a gente vai chamar um vídeo de pessoas que não puderam estar aqui hoje, mas fizeram questão de deixar sua mensagem, porque elas também fizeram parte da Tarobá e a Tarobá fez parte da história delas. Roda aí o VT. Olá, meus amigos da TV Tarobá, um grande abraço a todos. É uma alegria muito grande poder estar registrando neste momento esta homenagem muito importante aos 30 anos da TV Tarobá Londrina, Rede Bandeirantes, que eu tive a honra e o prazer de começar lá há 27 anos atrás, quando a TV ainda era TV Londrina, depois passou para a TV Tarobá, onde eu comandei o programa de esportes, o Esporte Total. E foi também uma alegria muito grande poder estar junto à TV Tarobá, porque foi através da TV Tarobá que eu tive a oportunidade de mostrar o meu trabalho, aparecer para a cidade de Londrina, narrar jogos pela chave ouro do Campeonato Paranaense de Futsal, acompanhar o nosso querido, glorioso basquete de Londrina, fez uma campanha maravilhosa nos anos 99 e 2000, e também, principalmente, né, de ter acompanhado o Campeonato Paranaense de Marcas, de Velocidade, Fórmula Truck, e ter trabalhado nessa equipe esportiva maravilhosa da TV Tarobá Londrina. Parabéns, TV Tarobá, 30 anos, parabéns a todos os funcionários, colaboradores e a toda a diretoria. Que alegria, TV Tarobá, tá mais uma vez nessa super tela aqui. Eu que iniciei minha jornada aqui na TV Tarobá em 2007, e foram 15 anos de jornada à frente do programa Entretendo. Eu tô até aqui, ó, com uma lembrança do programa Entretendo. Esse aqui é o quadro
da nossa cobertura do Oscar. Esse aqui atrás, ó, vermelho, é o tapete vermelho do Oscar mesmo, lá de Hollywood. A gente foi por 5 anos cobrir o Oscar, minha credencial, um símbolo aqui do Oscar. E eu guardo isso no coração com muita alegria. Tem aqui também, ó, as canoplas dos microfones do programa Entretendo, o primeiro programa sobre cinema na TV aberta em todo o Brasil. E eu tenho muita gratidão pela TV Tarobá, que acreditou nesse projeto. Antes ainda da TV em HD, a gente recebia fitas das grandes produtoras que vinham de São Paulo, as produtoras do cinema. Vinham materiais, eu lembro, de 30 segundos e a gente tinha que transformar aquele material em 5 minutos. Tenho muito orgulho de dizer que eu rodei o Brasil, rodei os Estados Unidos, a Europa, levando este símbolo aqui, ó, da Band e da TV Tarobá. Vida longa a TV Tarobá. Eu tenho muita satisfação e alegria por compartilhar esse momento aqui com vocês e que venham outros momentos especiais como esse. Um grande abraço! Fala, ecossistema! Oi, Pati, tudo bem? Eu sou o Cristiano Teodoro e eu tive a oportunidade de estar aí com vocês durante 5 anos comandando o Move, um programa de inovação e empreendedorismo que trouxe para a TV aberta a pauta das startups quando ninguém falava sobre isso na TV aberta aí nesse Brasilzão. Então, fomos pioneiros nesse tema e eu tenho um orgulho muito grande de ter feito parte dessa história, desses 30 anos da Tarobá, essa emissora paranaense, que acredita no paranaense, que traz informação de qualidade, um jornalismo factual com muita competência, muita credibilidade. Então eu desejo para todo mundo da Tarobá felicidades, que venham outros 30 anos. E uma história interessante, né? O Move nasceu no momento em que eu participei do programa da Maica, do Vitrine, cozinhando ao vivo aí no estúdio. E no meio das provocações, a gente falou, por que não ter um programa sobre empreendedorismo e inovação? E assim, o Move nasceu, o resto da história. Felicidades, viva a TV Tarobá, e tá na Tarobá, tá na Band. Fui! E aí, galeras, beleza? Vocês lembram desse jargão, né? É assim que começava o Game Over 20 anos atrás na Tarobá. E ó, a gente tá aqui pra dar o super parabéns pra Tarobá, falar que essa emissora a gente admira muito, a gente tem muito carinho, tivemos momentos maravilhosos. Fez parte da nossa história, cara. A gente até passou aí esses tempos atrás, passamos aí umas 2 semanas atrás e a gente foi visitar a Tarobá, vimos a equipe toda que tá aí, a gente lembrou com muita saudade de toda a galera daí. É isso, então ó, fica aí nossos desejos de muitas décadas de saúde, de sucesso, de felicidades, porque é uma empresa que traz felicidade no coração de todos nós que somos londrinenses. E é isso, quem sabe a gente não faz uma coisa no futuro. Olha que eu tô com saudade, hein? Beijo, parabéns, falou! Oi, gente, tudo bem? Gente, eu daria tudo para rever cada um de vocês, dar um abraço, colocar a conversa em dia, lembrar de tantas histórias que a gente viveu juntos e olha, que história é o que não falta, hein? São histórias inesquecíveis, grandes amigos, esses amigos que a gente leva para a vida toda e uma coleção de momentos que ninguém vai apagar. Eu tenho um carinho enorme por cada um de vocês. A gente dividiu externas, estúdios, madrugadas, coberturas, muita coisa juntos e o mais importante, muitas risadas. Mesmo de longe, o meu coração tá aí nesse encontro. Que Deus abençoe cada um de vocês, as suas famílias. E Pati, obrigada por tornar possível um encontro tão especial. Beijo no coração. Aliás, Pati, eu te vejo todos os dias, viu? Mua! Tá gostando de tantas histórias bacanas, maravilhosas? Como é que tá o seu coração? O meu tá assim, quentinho, eu tô muito emocionado, vou até tomar uma aguinha e um cafezinho no intervalo, mas a gente volta já com muito mais histórias nesses 30 anos de Tarobá, com esses cerca de 30 apresentadores maravilhosos. Quanta emoção nesse programa e chegamos no último bloco, ainda de muitas histórias. Você não perde por esperar e por ouvir
tantos legados que estão por aqui. Agora eu vou me achegar aqui até esta mesa. Eu não posso falar cheia de celebridades, porque celebridades é o que nós temos aqui com exclusividade. E vocês já com microfones, vou começar perguntando para você, Sérgio, que está ao meu lado. Rapaz, conta um pouquinho da sua história aqui na Tarobá. Você é professor de história, inclusive. Professor de história. E aí, como é que você veio parar nesse mundo da televisão? Então, a gente tem o programa Rádio Sertão, né, na Paiquerê FM 98.9. Eu faço junto com meu companheiro Luiz Carlos Vermelho, mas eu não sou casado com ele. Porque a gente fala companheiro, o pessoal já pensa, tá casado então, né? Não tô casado, ele é só marido da minha amante. Mas então, como eu tava dizendo para você, a gente começou a fazer o programa, fizemos o programa aqui durante um ano. Foi uma alegria muito grande, foi muito bacana, né? Porque para onde a gente ia, a gente era reconhecido. O pessoal que cobrava a dívida da gente já sabia onde a gente estava, vinha aqui na porta da TV Tarobá para cobrar a gente. Então foi um ano assim de muita alegria para nós. Muito obrigado. E muito obrigado pelo convite também. Ai, a gente que agradece, Sérgio. Gelson Negrão, eu costumo falar sem exagero que o Gelson é o meu grande mestre no jornalismo. Tudo que eu aprendi realmente foi com esse cara. Ele foi nosso chefe de jornalismo 10 anos aqui na Tarobá e, claro, sempre esteve na frente das câmeras e também muito por trás das câmeras, né, Gelson? Bem-vindo. A Tarobá, obrigado, Paty. Obrigado pelo convite, obrigado pela lembrança. Eu costumo dizer que eu deixei a Tarobá, mas a Tarobá nunca deixou o meu coração, né? A Tarobá foi a minha grande escola. Foi onde eu dei meus primeiros passos como repórter, meus primeiros passos como apresentador, meus primeiros passos como gestor, e isso foi extremamente importante. A escola Tarobá determinou o profissional Gelson na sua carreira. Muito feliz de estar aqui, de poder reencontrar tanta gente boa, né? O tempo, por vezes, é ingrato, né, Snardi? Passa muito rápido. A gente vai precisar de mais celebrações, porque tem gente que eu não vi há muito tempo. Muito legal estar aqui. Obrigado pelo convite. Obrigada. Esse programa, ele, além de ser um programa, é um momento de reencontro mesmo. As falas podem ser curtas aqui, mas nos bastidores eles puderam se abraçar, trocar algumas ideias que há muitos anos não trocavam. Não é isso, Cloara Pinheiro, a nossa eterna apresentadora do Vitrine Revista. Gente bom boa, dia. gente linda, né? O Gelson Negrão, ele sempre fala, olá, gente boa, gente linda. Gente, que emoção de estar aqui. Nós somos do tempo da casinha na Belo Horizonte, e eu estou muito feliz, eu muito emocionada. Eu encontrei a Mafalda, vocês têm noção, gente, que é encontrar a Mafalda, que é minha professora, meu ídolo, essa mulher, e vários amigos aqui, né? O Júlio, a Carolzinha, todos, Snardi, né? Então, é uma delícia estar aqui. Eu não vou conseguir falar o nome de todos, mas a hora que vocês começaram o programa, a gente já estava aqui emocionado. Então, eu comecei com um programa ao vivo, era meu sonho trabalhar, fazer um programa ao vivo. Eu fiquei 6 anos aqui. E vocês, como o Gelson falou, a gente vive a Tarobá. Vocês abrem espaço para a gente. Isso é uma sabedoria, é um carinho. Quando, né, nós, até a minha primeira eleição, tudo, você foi a primeira pessoa a me entrevistar. Isso mostra, assim, um carinho tão grande. E cada história que nós vivemos aqui, nossa, no Vitrine Revista, eu e o Gelson fizemos cobertura de carnaval, no autódromo, que a gente não conseguia enxergar direito o que estava acontecendo. Eleição, casamento. Então, a Tarobá foi uma escola. Eu comecei na TV, na CNT, na TV Cidade, depois na Record. Mas aqui foi quando eu me consolidei como apresentadora. E olha, estou há 27 anos na TV. Então, eu devo muito à TV Tarobá. O Maico, meu Deus do céu, Você, Paty, volte e meia, você me chama, vem aqui falar do teu trabalho, vem aqui falar. E eu acho tão maduro isso, né, Gelson? Tão profissional isso, e estar aqui, mais uma vez, encontrando a minha professora, que é a Mafalda, que eu falo para todo mundo, aonde eu vou, eu falo. Depois da Mafalda, eu cheguei, né, com a base que ela deixou pra gente. E agora reencontrar vários amigos. O Júlio tá aqui, gente. A gente vê o Júlio com jogos, né, e tal, né? Você fala, meu Deus, ele é meu amigo, a gente trabalhou junto. A Leila,
a todos que estão aqui. E você, Paty, meu carinho especial. Obrigada, TV Tarobá, por tudo que vocês fizeram na minha vida. Obrigada pelos 6 anos de TV Tarobá. Eu fico muito emocionada de estar aqui hoje. Obrigada. Ai, emocionada, você não sabe como é que tá meu coração, mulher. Olha, eu vou passar agora o microfone para essa eterna jovem Carol Romanini. Quando ela entrou na Tarobá... Gostei disso. Ai, gostei. A Carol, muita gente, quando a gente falou o nome dela, falou, mas ela foi apresentadora aqui? Ela foi. Ela foi apresentar o JT2, né, Gelson? Sob o seu comando. E era com um rostinho diferente, um cabelo curtinho, loira. Foi a minha segunda TV, né? Eu trabalhei na TV Coroados na época. Fui embora para Londres, daí quando eu voltei, o Gelson me chamou e falou... Vem trabalhar comigo, vem fazer jornalismo aqui. Ele me deu a oportunidade. Ele também, eu falo até hoje, meu chefe. Mas os meus chefes ficam bravos. Aliás, queria agradecer a Paiquerê FM 98.9 pela oportunidade, por ter permitido que eu estivesse aqui. O convite da Tarobá, né? Fiquei realmente muito emocionada. E, assim, a primeira apresentação que eu fiz de jornal foi na Tarobá, ali na casinha da Belo Horizonte. Subi aquela rampa correndo, fazendo aquele barulho louco, que era aquela rampa, né? A rampa de aço. Chovia mais dentro do que fora. Rampa de aço, eu adorava descer aquela rampa correndo só pra bater o pé. Só pra fazer aquela emoção da TV. Olha, vai começar o jornal, eu tinha que sair correndo. Mas eu queria também agradecer, porque a Tarobá me deu o que eu tenho de mais importante hoje, que é a Sofia, minha filha. Porque, assim, através da Tarobá, eu conheci o Luciano, que era editor de vídeo, a gente acabou casando e a Sofia nasceu. Falou bastidores aqui. Mas não foi na Tarobá, viu, gente? A gente se conheceu fora, foi no bar. Não fiquem aí pensando, Ai, que bom que ela explicou isso. Não tem nada a ver. Mas assim, a gente acabou se conhecendo, né? E tem a Sofia. Que legal. E tenho muita gratidão pela Tarobá, pelo jornalismo que eu aprendi. Depois fomos pra Rede Massa, eu trabalhar com o Gelson. E assim, então foi incrível. Eu tenho só que agradecer realmente essa trajetória. E o convite de hoje tá aqui, que foi emocionante mesmo. Que legal. Muito feliz. Obrigada, Paty. Obrigada, Tarobá. Eu que agradeço a presença de vocês. Ai, cada frase é um arrepio. Meu Deus do céu. Tem um cara que tá aqui nessa mesa também, que ele também foi meu chefe. Ele todo dia tava pedindo uma manchetezinha pra gente, a gente na rua, correndo, fazendo reportagem. Aí ele me ligava e falava, ô Patrícia, você tem uma manchetezinha dessa matéria que você tá fazendo? Era o Isnar Cordeiro, que tá aqui com a gente. É também um dos grandes nomes do jornalismo londrinense. E o Isnard, né, Isnard, você fez um programa naquela época que hoje se fala no que você falava lá, que era o Terceira Onda, que é um programa que fala sobre a terceira idade, a valorização das pessoas 60 a mais. Como é que surgiu essa ideia de poder trazer esse tema que hoje está sendo tão falado? Primeiro eu fiquei surpresa quando eu abri meu WhatsApp e vi o teu convite. Que bonitinho. E hoje eu já ganhei o dia. Só de estar aqui e ver esse pessoal todo, já ganhei o dia, não preciso fazer mais nada hoje. Mas, Paty, o negócio foi o seguinte. Eu tinha um amigo que faleceu já há algum tempo, ele chamava Wilson Silva. E ele que deu a ideia de fazer um programa de terceira idade. E aí surgiu o Terceira Onda. E deu certo. Deu certo. Nós tínhamos, na época, a Secretaria do Idoso foi criada em função do nosso programa na TV. Só. O Antônio Bellinati anunciou a Secretaria do Idoso dentro do nosso programa. E o primeiro secretário foi o Dr. Luiz Carlos Miguita. Então foi assim, surgiu a ideia, deu certo. A equipe da Tarobá tinha um grupo de profissionais extraordinários com as câmeras aí, e eles me ajudaram demais nesse programa. E a gente pôde, então, fazer. Foi aí que o Jorge falou. Aliás, foi o Gelson Negrão falou para o Jorge, por que você não pega o Isnard para dirigir o jornalismo? Aí o Jorge me ligou. Isnard, você não quer fazer isso? Falei, fácil, não tem problema, vamos ver, vamos dar certo. Eu fui para Cascavel, tem uma aula com ele. Eu me lembro. Tive uma aula com ele. Voltou com a lista de todo mundo. Ó, a Patrícia é assim, assim, assado. Mas tem um detalhe aqui. A Tarobá me abriu as portas para a televisão, mas quem me colocou nesse negócio foi o Isnard Cordeiro. Nós havíamos trabalhado juntos no projeto de uma equipe de esportes para a Alvorada, quando eu mudei para Londrina em 89,
E o Jorge precisava de um repórter em Londrina. Por um determinado período, a Tarobá foi a Band aqui. Quando a TV Tropical deixou de ser Band, virou Rede OM. E nesse período precisava de uma equipe em Londrina. E o Snardi indicou o menino da rádio para fazer. Entrei, meu padrinho, e minha gratidão legal. Até hoje. O Snardi é o responsável por hoje ter uma trajetória de televisão. E que trajetória, né? Vamos falar a verdade, né? Que trajetória tem esse rapaz, não é verdade? E a sua também, Snardi. Então, Paty, foi isso. Aí eu fiquei por uns 3 anos como diretor de jornalismo aqui. Aí eu fui substituído, normal, né? Mas é a vida. E estou muito alegre de estar aqui, de ver tanta gente que faz tempo que eu não podia ver, porque eu estou assim... Alguém liga pra mim e fala assim, e aí, como é que tá tu? Eu falei, tô na toca. Raramente eu saio de casa, então eu tô na toca. Que legal. E os problemas que eu tenho de saúde me obrigam a ficar dentro de casa. Mas eu tô muito bem, graças a Deus. Graças a Deus. E graças a você, graças à TV Trabalho, eu tô aqui hoje com todo esse povo. Que beleza, que alegria que eu tô sentindo hoje aqui. Alegria toda nossa, gente. Que mesa é essa? Aliás, várias, né, gente? E ó, pra quem tava sentindo falta de um rostinho, eu propositalmente deixei ele por último, mas dizem, né, bíblico, né, que os últimos serão os primeiros. O primeiro rosto da TV Tarobá em Londrina, que na época se chamava TV Londrina, foi dele. Vou arrastar minha cadeira aqui, gente, para sentar com o Júlio Oliveira, diretamente do Rio de Janeiro. Júlio, para Londrina, bem-vindo, obrigada pela presença. Eu que agradeço, né, de ser lembrado, de continuar na história. Daqueles convites que a gente só diz, tô aí, né? Eu vou. Tivemos que escalar uma montanhazinha. Eu imagino. Tivemos que escalar uma montanhazinha para poder chegar, mas a Tarobá é o começo de tudo, né? Na minha história em televisão, o começo é TV Tarobá. Então tinha que estar aqui. Olha só, o vozeirão do Júlio, a gente já fica assim, ó, para tudo. Como é que foi, Júlio? Dia 1º de julho, o Júlio entrou no ar lá em 1996. Jornal Acontece, uma tapadeira azul. Como é que era aquele improviso todo? Apesar que era improviso, mas era uma novidade, né? Porque eu vinha do rádio, né? Nunca tinha trabalhado em televisão. Por 2 mãos eu fui chegar em televisão, né? Uma o Cláudio Oste e outra Darcy Machado, né? Jorge Guirado estava procurando um apresentador em Londrina que não tivesse identidade de televisão. Darcy, tem um rapaz aqui que perguntou pro Cláudio Oste, não sei se o Darcy, o Cláudio Oste indicou. E aí a gente veio trabalhar e vim fazer um teste, conversar com o Jorge num domingo, montando o estúdio, que não era aqui, né? Era na rua casinha da Belo Horizonte. E aí o Jorge pegou e... você tem um terno? Você mora longe? Não, não moro. Busca lá um terno pra gente fazer um teste aqui. Fui em casa, botei um terno, gravamos uma chamada como teste, entrou no ar e aí na outra segunda-feira estava começando, né? Nunca tinha visto um TP na vida. E aí começamos no dia 1º de julho, há 30 anos. E passou um filme quando eu te chamei, né? Na sua cabeça, assim. É um filme porque a história, né? Como eu disse, eu vinha de rádio e aí vim para televisão. E aí eu cheguei em televisão só com experiência de locutor. Então não conhecia nada de televisão. E aqui eu aprendi a apresentar, aqui depois virei produtor, virei pauteiro. Aqui fui fazer o curso de jornalismo. É verdade. Né? Aí aqui aprendi a ser apresentador. Aqui comecei a narrar, né? Que foi quando eu comecei e fiz a progressão para a narração esportiva pelas oportunidades. Então, assim, a Tarobá é a história da minha vida. Quando a gente fala 30 anos, então pega 30 anos para trás, quantas coisas a gente já fez em 30 anos, né? Legal. Então é marcante, é maravilhoso ver, encontrar as pessoas, ver toda a história. Nesse estúdio que foi aqui já, né? O último, quando a gente saiu lá em 2008, é muito gratificante. Gente, é muito gratificante para todos nós aqui. A gente está muito feliz com esse programa. A gente está proporcionando para você, mas para nós mesmos, né? Algo tão emocionante. Não é à toa que a Tarobá se consolidou nesses 30 anos como uma verdadeira escola.
fazendo com que pessoas começassem aqui, se projetassem como tantos, fazendo com que pessoas que já tinham uma carreira consolidada também acabassem por aqui. O programa de hoje, ele vai terminando com essa certeza de que escreveu um capítulo emblemático para a história da TV Tarobá de Londrina. E que cada um, com a sua própria história, siga a sua, com a certeza de que ajudou a escrever a nossa. Uma honra para nós tê-los aqui hoje. Muito obrigada pela presença, nos sentimos muito honrados. É um momento realmente de muita confraternização, networking também. Eu já vi gente trocando telefones e que deste programa saiam muitos frutos e que deste programa a gente tenha a certeza de que mais 30 e mais 30 e mais 30, eternos 30 virão por aí. Obrigada pela audiência e a gente se vê.